Esse é o podcast Retorno com Impacto, apresentado pelo VRB, onde seus investimentos transformam vidas. Olá a todos, meu nome é Thiago, eu sou cofundador do VRB. Esse é o podcast Retorno com Impacto, um espaço para reflexões sobre investimento, retorno e propósito. Hoje, vamos conhecer um pouco melhor uma gestora que foi fundada a partir de uma visão de longo prazo, foco em valor e profundo respeito pelo capital dos investidores. A Dynamo foi pioneira ao introduzir o conceito de Value Investing no Brasil no início da década de 90 e se consolidou como uma das principais empresas de gestão de investimentos do país. No episódio de hoje, teremos uma conversa rara. Reunimos Luiz Orenstein, sócio da Dynamo, e Bruno Rudd, sócio e gestor do fundo Dynamo Cougar, dois dos protagonistas da indústria de public equities no Brasil, para uma conversa que atravessa gerações. Luiz Orenstein e Bruno Rudd, muitíssimo obrigado por toparem abrir o nosso podcast. Queria começar perguntando por que vocês toparam conversar conosco? Vocês são muito discretos. Thiago, a gente aqui tem que agradecer. Eu acompanho teu trabalho já há muito tempo e, assim, é um orgulho ver que um fundo de impacto, um fundo que procura propósito, tem sido tão bem sucedido, né? Então, de fato, a gente tem uma timidez histórica, uma discreção que é da natureza da Dynamo, mas quando você falou com a gente, enfim, a gente tinha certeza que essa é uma conversa que é para ter, e a gente agradece muito a você por ter incluído a Dynamo aí nas entrevistas e nas conversas que você pretende ter pela comemoração dos 10 anos, tá certo? Não é isso? 10 anos de VRB. Então a gente já começa dando parabéns. Gente, eu queria começar o bate-papo perguntando um pouco sobre a trajetória de vocês. Talvez, Lula, se você quiser começar. Eu sou filho de imigrantes, judeus poloneses, que chegam no Brasil ali pelo meio, a primeira metade do século XX, obviamente com muitas restrições. Então eu sou beneficiário de uma espécie que, se não está em extinção, estou se esforçando para que ela esteja, que é a educação pública. Eu estudei sempre em escolas públicas, praticamente a vida toda. Me formei em engenharia na UFRJ e depois fui me desviando para a área social. Fiz o mestrado em economia na COP, da UFRJ, e depois fui fazer o doutorado em ciências políticas, que eu comecei aqui no Brasil, no UPERJ, e depois continuei na Universidade da Califórnia, em San Diego. E na vida profissional, para chegar na Dynamo, né, que é o que interessa, eu tinha muita vontade de trabalhar no setor público, então passei quase 20 anos no BNDES, que é uma escola extraordinária, um lugar inesquecível, né? Eu viajei o Brasil todo, conheci toda a indústria brasileira, toda a infraestrutura brasileira. Depois tive uma rápida passagem pelo Opportunity, saí com pressa naquela época do banco, fomos para lá, e aí encontrei a Dynamo que estava começando, né? E lá se vão quase 30 anos. Né? Se somar isso tudo, é melhor não somar, né? Porque dá muita coisa, mas é mais ou menos isso. E em que medida a sua trajetória influenciou na pessoa que você é hoje, na construção da Dynamo? Muito. Thiago, enfim, são tantos ângulos, né? Eu vou te dar um exemplo. Do BNDES, quer dizer, trabalhando no setor público, você aprende a trabalhar por gostar daquilo que você está fazendo, né? Ninguém fica no setor, quer dizer, lógico, você pode ter outras razões não muito elegantes, não muito nobres para estar no setor público, mas quem está por vocação, está porque quer se dedicar à causa, né? Isso é uma lição muito importante para mim, que sem dúvida eu pude trazer para a Dynamo. O meu doutorado foi em teoria da ação coletiva, que era uma coisa assim, era um lado das ciências sociais que estava anos 80 do século passado, e onde você aprende muito sobre o chamado problema da ação coletiva.
A Dínamo, você não tem a dúvida, ela é muito marcada pelo desenho, né, de ser uma ação coletiva. Então, assim, do BNDES, estou falando da vida profissional anterior e de alguma coisa da vida acadêmica, eu acho que tem essa combinação, né, de dedicação a uma causa, e a Dínamo é uma causa, para mim, acho que para a maioria das pessoas que está aqui, e a ideia de heterodoxa em relação ao que se geralmente conhece no mercado financeiro, que é um ambiente mais individualista, né? A ideia de ser ao contrário, né? De ter um objetivo comum e se agir coletivamente. Acho que a gente vai falar mais sobre isso pelo meio do caminho. Eu já estou falando muito, a ação coletiva aqui não está funcionando muito. Deixa o Rudy falar um pouquinho também. Rudy. Vamos lá, a minha história, quer dizer, nascido e criado no Rio de Janeiro, vim de uma família de classe média alta, estudei em bons colégios aqui no Rio. Meu pai tinha uma origem do mercado financeiro, ele trabalhava num banco de investimento, e eu desde cedo tive muita ligação, quer dizer, acompanhei o processo de privatização, ainda muito jovem, mas eu acho que eu tive o privilégio de muito cedo saber onde é que estavam os meus prazeres, que eu acho que estava muito ligado a conhecer companhias, estudar negócios. Então, desde muito jovem, eu acho que eu sabia o que eu queria, me graduei em economia pelo IBMEC e muito cedo vim para a Dínamo. Quer dizer, eu tinha 19 anos quando entrei na Dínamo como estagiário. Isso foi quando? Foi em 97? Isso foi em 97. E lá se vão quase 29 anos. Então, de certa forma, a minha formação, tirando muito o lado familiar e de casa, vai muito em linha com o que o Lula falou, aqui na formação da Dínamo e eu acho que nessa ação mais coletiva. Gostava de estudar investimentos na empresa, tinha acabado de entrar no IBMEC e tinha sempre aquela discussão familiar, eu tinha vontade de já começar a trabalhar desde cedo, e o meu pai muito restritivo e preocupado de que era melhor eu estudar, continuar a faculdade, quer dizer, dedicando tempo à faculdade e não dividir o tempo de estudo com o trabalho. E por uma total coincidência, num jantar uma vez em casa, um amigo dele falou do Bruno Rocha, que tinha acabado de sair do Garantia para montar a Dínamo, que era uma empresa pequena de investimentos, com um grupo bacana, uma cabeça legal. E naquele momento, meu pai tentou de todas as formas impedir que eu começasse uma conversa muito cedo, mas eu disse, não, eu quero conversar, quero ver como é que é essa experiência. E a partir daí tive umas 2, 3, 4 conversas aqui com, na época, o Bruno, o Pedro Eberle, e acabei me juntando um pouco contra a vontade do meu pai. Quer dizer, eu estava no segundo período da faculdade, mas achei que era uma oportunidade bacana, um grupo de pessoas legais. Eu tinha gostado muito da interação das entrevistas, da conversa, e acabei me juntando. Até bom em 97. eu ia fazer isso, uma pequena correção, porque a Dínamo, ela começa com uma ideia, né, de duas pessoas extraordinárias, o Bruno, né, e o Pedro Eber. Hoje em dia, uma gestora, né, de value investors, enfim, isso é tudo muito mais comum, né? Mas na época era inteiramente original. A ideia de fazer alguma coisa voltada estritamente porque eles gostavam, nas experiências anteriores deles, que era estudar a empresa, decidir fazer investimento, se tornar acionista e aí participar ativamente da vida da companhia. Com um horizonte um pouco mais estendido, quer dizer, lembrando 93, 94, o mercado brasileiro tinha um horizonte curtíssimo, quer dizer, era muito macroeconomia, juros, e eu acho que a ideia por trás, e aí a originalidade, era tentar, no Brasil, investir em companhias e num horizonte um pouco mais longo. E lembra que naquele momento, quer dizer, era difícil de ter visibilidade muito da economia 12 meses para frente. Esse objetivo, mas assim, já com muita noção de que deveria ser uma coisa muito ética, muito saudável, muito harmoniosa. Enfim, já tinha um jeitão e rapidamente nós nos juntamos, né? Eu chego um pouco depois, né? Rudy e mais algumas pessoas, e aí acho que esse grupo que ficou durante muito tempo juntos, né, se constitui. Essa é a partida da Dínamo.
E a inspiração veio da onde? Freud diria que veio do princípio do prazer. O que a gente gosta de fazer? Né? O que a gente está afim de fazer? Não se pensou em nenhuma razão mais tradicional de negócio propriamente dito. Né? Ponto, quer dizer, as pessoas costumam perguntar muito, não tinha um business plan, não tinha uma visão de a Dynamo business plan vai ser assim comercialmente. Eu acho que tinha muito desejo, e muito cedo eu acho que eu percebi, foi uma das coisas que mais me... Tinha o desejo natural de fazer as coisas que desse prazer, espontânea, e, como o Lula falou, eu acho que da forma mais ética e correta possível. Eu acho que a excelência foi um negócio que desde cedo era uma marca muito clara no Bruno. E a curiosidade, você, Lula, menciona em diversas entrevistas. A curiosidade intelectual hoje é um dos grandes diferenciais da Dynamo? Olha, eu acho que sim. Eu falo sempre sobre isso porque a atividade da gente, né, que é investir em longo prazo de companhias brasileiras, né, um fundo de ações, Brasil, só longo prazo, empresas públicas fundamentalmente, ela parte de um princípio de que assim, o futuro de uma companhia é um mistério decifrável. A gente olha para essa esfinge, a gente só faz uma coisa e, de fato, bem, a gente decifrou, seremos devidamente devorados. E quando você pensa assim numa empresa, né, e o cenário no qual ela se desenvolve, você está falando de alguma coisa muito interdisciplinar. Nós nunca pensamos, né, no investimento como um corolário de finanças. Você tem, obviamente, uma parte quantitativa que é muito importante, você tem a parte sociológica da companhia, você tem a parte psicológica das pessoas que trabalham na companhia, você tem a história, onde isso se dá. Você, enfim, a gente gosta muito de falar aqui que ser eclético nos modelos mentais, e aí a gente está meio que copiando aqui, né, um famoso investidor, é muito importante para você poder mover todos os parâmetros que você tem que dispor para poder projetar longo prazo. Né? Curto prazo é diferente, mas longo prazo, e eu acho que essa é a resposta mais sintética, é profundamente interdisciplinar. Você querer fazer prospecção de muitos anos na frente, não é? Os seus conhecimentos têm que ser, eles têm que se ampliar, né, para além do que normalmente se pensa, mercado financeiro, finanças, né, uma coisa mais restrita. Então a curiosidade ela é natural, né, para a atividade que a gente tem. E o Value Investing hoje é um conceito mais difundido, na época era algo absolutamente novo. E vocês estruturam uma partnership para executar o Value Investing. Como é que foi como é que vocês pensaram o que seria uma gestora? Como é que eu me estruturo como uma gestora para executar da melhor maneira possível essa proposta de valor? A gente, quando concebeu, né, ou quando estabeleceu a ideia da Dynamo, a gente pensava em duas coisas. A gente pensava, obviamente, num fundo com resultados e tal, mas também num projeto de vida. A gente repete isso muito aqui, né? Em princípio, meio e fim, a Dynamo é um projeto de vida. A partnership, a sociedade, não sempre foi alguma coisa natural. Ao contrário, talvez aí seja uma marca muito específica da Dynamo, a gente sempre quis alguma coisa muito simples, muito fácil de entender. Acho que daqui a pouco provavelmente a gente vai falar de cultura, meritocracia, essas coisas são inevitáveis, né, nessas conversas, mas a gente queria alguma coisa muito fácil de entender, muito óbvia, né, no seu funcionamento. Nós, os mais velhos, éramos suficientemente legítimos para que a gente conduzisse a partnership com muita autonomia, né, sem aquelas tradicionais regras de as coisas muito complicadas de avaliação, era simplesmente a convivência estabelecia claramente quais eram os parâmetros dessa partnership. Simplesmente as pessoas entravam na Dynamo, ficavam um certo tempo aqui, né, e das duas uma, ou se tornavam sócios ou não ficavam. E se tornar sócio nunca foi estritamente uma questão de performance no investimento, né? Era esse lado composto com o lado da participação
Da participação no nosso jeito de ser, a contribuição para o jeito de ser, a compreensão, né? A afirmação. Então, assim, que esse nome partnership tem uma certa pompa, né? Para a gente, partnership era simplesmente conviver aqui com uma certa ordem, né? Que era estabelecida com clareza e conduzida pelos sócios mais antigos. E quais são os desafios de manter uma partnership no longo prazo? Se a partnership está fundamentada, né, em princípios que todo mundo entende, e quem fica na sociedade é porque concorda com esses princípios, e muito mais do que concorda, admira, porque a gente tem algumas coisas aqui muito diferentes. Tem um lado social aqui dentro da própria Dynamo, né, que é muito importante. A gente chama poetas, historiadores, biólogos, enfim. Tem um entorno aqui, né, de que quem convive tem que gostar disso, né? E a gente não tem aquela coisa mais de mercado, que é a ideia de, não, eu vou entrar e fazer coisas incríveis e ganhar muito dinheiro e ficar rico, e coisa que eu sempre repito também, né, eu vou trabalhar muito, talvez com certo estresse, mas eu vou ganhar muito dinheiro para poder parar de trabalhar. Essa é uma equação oposta ao que a gente pensa aqui. A gente pensa assim, a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta a vida toda, com muito prazer. Evidentemente que as pessoas são bem remuneradas, né? Mas nós vamos passar a vida toda aqui. Vide eu, não é? Que ainda estou aqui enquanto esses caras aqui deixarem, né? Eu estou aqui, o Bruno está sempre aqui, enfim. É assim. E Bruno, você começou como estagiário na Dynamo e hoje é o gestor do Cougar, né? Tiago, eu acho que essa trajetória foi muito natural, quer dizer, e aí tem um parênteses importante, quer dizer, também, talvez um pouco diferente da maior parte do mercado. Quer dizer, a figura do gestor de portfólio, ela não é exatamente igual na maior parte dos lugares, porque aqui, como a gente tem um jeito muito colegiado de fazer as coisas e do processo decisório, eu diria que essa figura está muito mais na ação coletiva, está muito mais na discussão, onde você reúne a equipe toda. Quer dizer, tem um processo diferente da maioria dos lugares, que tem a figura de uma pessoa que toma as decisões sozinhas, enfim, para o bem ou para o mal. Aqui, esse processo decisório, que a gente acho que também vai explorar, se você quiser, ele é muito colegiado. Então, para mim foi um processo meio natural, quer dizer, desde cedo. Quer dizer, já entrando um pouquinho nesse processo, quer dizer, a decisão aqui, quando a gente toma uma decisão de investimento, a gente senta o time todo, todos os analistas na sala, e começa a discutir e dissecar a ideia. Quer dizer, a ideia, o objetivo é que, em geral, a gente trabalha em duplas que olham setores específicos e essa dupla propõe uma ideia. O objetivo dos outros analistas é tentar falsificar essa ideia. E a verdade é que, ao longo do tempo, quer dizer, e a falsificação dessas ideias, ela se dá muito pelo argumento das pessoas e pouco pela meritocracia da posição que ocupa, do tempo. Então, desde cedo, uma pessoa que está chegando aqui, que começa a colocar suas ideias, as suas opiniões, e consegue convencer os outros de que aquela opinião tecnicamente deveria prevalecer, aquilo vai naturalmente se desenvolvendo. Então, esse processo, eu diria, foi um processo muito natural. Quer dizer, não foi um processo em algum momento de uma transição específica, mas eu acho que foi um processo que foi acontecendo naturalmente dentro desse grupo, que é uma amálgama de pessoas, quer dizer, com características diferentes, que eu acho que se admiram. Eu acho que é uma questão muito relevante. Quer dizer, você precisa ter uma certa humildade intelectual de achar que os argumentos dos outros podem ser mais inteligentes que o seu, por mais distante que a pessoa possa estar do caso de investimento. Então, eu acho que isso ajuda, quer dizer, muito nesse nosso processo de decisão a minimizar risco, porque eu acho que traz para o elemento decisório, e aí, mais uma vez, não a figura de uma pessoa, mas a opinião de várias pessoas com ângulos diferentes, com experiências diferentes. Tem aqui pessoas que têm o jeito, o skill de olhar mais para número, o outro olha mais para desenhos societários, o outro mais para alinhamento. Então, você traz essa visão meio que colegiada, que eu acho que é uma forma que nos ajudou ao longo aí desses 30 anos de minimizar risco, e faz com que esse processo decisório, mais uma vez,
fique menos concentrado na figura de uma pessoa e mais nesse colegiado. Esse é um dos benefícios importantes de você pensar a gestão coletiva. Porque essa ideia, né, que a gente chama de falsificar por causa do Popper, né, do conceito de ciência que a gente trouxe por... A gente considera um pouquinho de ciência o que a gente faz aqui, né, porque a gente estuda muito, enfim. Cada analista, quando constrói a sua tese de investimento, é muito importante que ele tenha a enorme curiosidade de saber onde é que ele pode estar errado, né? O oposto disso, que é o analista que uma vez que tem a ideia, né, ele se torna prisioneiro da ideia, porque ele precisa que ela seja uma boa ideia, a gente considera muito perigoso, a gente considera um caminho duvidoso. A gente faz o contrário, né? A gente, desde cedo, para quem começa aqui, a gente mostra isso que o Rui estava falando. E aí o sujeito chegar numa reunião com muita gente, ou a sujeita, né? Expor uma ideia, saber ouvir todo mundo ali se esforçando para provar que essa ideia não é boa. E ele entender que isso é em benefício do fundo, em última instância, do cotista, seja lá quem for, não é trivial. Eu tenho certeza que não é trivial. A gente sabe que isso é tentado em outros lugares, né? E a Dynamo já é mais velha, mas a gente viu. Isso precisa ser muito bem cuidado. E só funciona como jogo repetido. Jogo de um lance só não funciona, né? Em game theory speaking, né? Quer dizer, porque aí você aprende que uma hora você teve uma ideia e ela passou por essa discussão e se tornou substantiva. A hora você aprende que você teve essa ideia, ela não era boa, ainda bem que não foi adiante, né? E a hora você aprende que você ouviu a ideia do outro, né, e teve exatamente esse comportamento, né, ou corroborou ou mostrou que não era bom. Então, depois de vários ciclos, isso forma um grupo, isso forma uma sociedade. Isso, de certa forma, eu acho que só é possível também porque a gente não toma muitas decisões por ano. Quer dizer, essa discussão colegiada, que é uma discussão muito intensa, algumas vezes até acalorada, a gente deve estar falando de... Mas com educação. Com educação, sempre na bola. Mas é estimulante no sentido, quer dizer, primeiro que a pessoa precisa entender que o que está sendo tentado ser falsificado é a tese dela e não algo pessoal em relação a atitude dela do que ela está colocando. E para isso eu acho que precisa ter um desprendimento de vaidade, de ego relevante. E é isso que é um pouco, acho que, da construção que o Lula foi mencionando, que precisa ter cuidado, precisa ter atenção, ele precisa ser cuidado. Agora, isso só é possível porque são poucas decisões. Se a gente tivesse que tomar uma decisão que quase que toda semana, reunir esse grupo, fazer esse colegiado, muito provavelmente não iria funcionar. Porque essas discussões, muitas vezes, são discussões que não terminam em uma reunião. Às vezes a reunião... chegam ângulos ou ideias que a dupla não tinha pensado, que eles dizem, opa, peraí, deixa eu voltar para a prancheta, a gente vai estudar um pouco melhor e depois a gente volta a discutir. Então, é um processo, sim, de repetições, mas que ele não pode ser repetições muito grandes dentro de um ano de tomada de decisão, porque senão o processo de própria gestão do fundo fica inviável. Eu sempre prefiro falar bem pelas costas, mas no caso é que vocês botaram ele aqui do lado. Você perguntou de como é que ele chega, né, no papel que ele tem hoje, meio que dropping names, mas é um pouco para ilustrar por que a curiosidade intelectual é relevante e não só retórica. A gente tem uma noção aqui de autoridade que é muito weberiana, que é a composição de certas qualidades, né? Legitimidade, carisma, se possível, e coerção no sentido de ser reconhecido a posição de poder. A segunda geração, né, da Dynamo, né, que eu chamo de segunda geração porque eu, Bruno, Pedro Ebre, enfim, éramos a gente pode se chamar de uma geração anterior, depois vem eles. Foi um dream team, assim, sei lá, meio que por acaso, porque a nossa seleção não era nada sofisticada, sem desmerecer, né, como é que eles chegam aqui, mas não tinha muita entrevistas e testes, sei lá. Empatia sempre foi uma coisa que a gente cultivou aqui. A gente tinha um princípio que eu acho que foi muito importante para a gente, quer dizer, a gente tentava trazer pessoas sempre muito jovens, quer dizer, o que foi o meu caso, cuja formação
se desse aqui dentro. Quer dizer, raramente a gente trouxe para a Dynamo pessoas já com experiências longas em alguma outra instituição. Então, tinha o processo de formação. E eu acho que um dos grandes méritos que esse processo de formação dos mais novos aqui se dava, um, pelo exemplo, e dois, pelo trabalho conjunto. Então, as pessoas mais antigas, mais sêniores, e eu acho que isso permanece até hoje, elas são totalmente envolvidas no dia a dia da análise, seja nas viagens, nas reuniões, nas discussões. Então, eu acho que o nosso jeito aqui de ir passando esse conhecimento e esse jeito, ele vem muito desse trabalho em conjunto, independente da senioridade, da idade, enfim, ao mesmo tempo, com o que eu falei da umidade intelectual, de não ter nas duplas, e a gente na hora de pensar as duplas, não tem um mais sênior e outro mais jovem, aquele negócio que um vai fazer o trabalho mais manual e o outro vai pensar. Quer dizer, os dois trabalham juntos, as ideias dos dois, elas precisam ser desafiadas iguais. Então, eu acho que essa questão da humildade intelectual com a posição do trabalho em conjunto das pessoas aqui foi o que ajudou muito nesse desenvolvimento, apesar do processo meio anárquico Isso é bacana, porque como a gente tinha essa coisa meio diferentona, né, era difícil trazer alguém já de outras instituições, com outros hábitos. E a gente, realmente, a seleção sempre foi assim, ou estagiários ou recém-formados, né? Isso é um negócio super importante, até hoje é assim, né? Eu acho que não dá para a gente estar conversando com você e falando da Dynamo, sem lembrar que a gente perdeu um sócio muito importante da geração segunda, que foi o Pedro Damasceno, que você conheceu, e que, junto com o Rudy, na época, o Cristiano estava aqui ainda também, eram assim, pessoas de enorme talento, e aí, na medida que foram se acostumando com esse jeito, e a gente se acostumando e, na verdade, formando, né, esse jeito, se tornaram, assim, o Rudy, assim, para mim, eu sou totalmente parcial, completamente parcial, é o melhor gestor de equities que tem nesse país. Assim, é um prazer saber que ele está aqui tocando. E como é que vem? Você perguntou, né? Vem assim, reconhecidamente legítimo, sabe lidar com todas as coisas que a gente faz, desde o back-office, a análise, investimento, acionista, né? Tem um carisma óbvio, coerção está no nome hoje. Então, assim, foi um processo muito, muito natural, como agora já tem, né, dos garotos, os que vão... E isso não é tão relevante assim, sabe? Porque as posições precisam ser ocupadas, mas para o trabalho, não para o resultado do trabalho, é mais importante o conjunto do que individualmente qualquer um, inclusive eu, Bruno Rocha, Rudy, Pedro, todo mundo. Né? Nós todos ficamos... Tanto é que você vê, muitas instituições são conhecidas, a instituição tal do fulano. Né? A Dynamo nunca teve isso. Você nunca ouviu falar assim, a Dynamo do fulano ou dos fulanos. A Dynamo é uma... ela fica acima das pessoas. E sobre a questão da falseabilidade que vocês mencionaram, qual é o desafio de vocês manterem isso preservado ao longo do tempo? Eu acho que tem um desafio que a gente testou ele recentemente, que é o desafio do tamanho do grupo. Essa decisão, esse processo de decisão colegiada e da falseabilidade, quer dizer, eu acho que ela tem um limite do ponto de vista do tamanho do grupo, porque se a gente cresce muito o grupo, essas reuniões quase começam a virar assembleia, e aí você perde muito da produtividade da discussão, que é algo que eu acho que a gente, num passado não muito distante, estamos falando aí 2021, 2022, a gente acho que cresceu um pouco demais o time de análise, o mercado, enfim, tinha se desenvolvido um pouco mais, tinha IPOs privados, e eu acho que esse processo, a lição que a gente teve é que esse processo ficou um pouco... perdeu produtividade, e eu acho que a perda de produtividade ela veio um pouco pelo tamanho da discussão e virar uma certa assembleia. Esse eu acho que é um dos desafios. O outro desafio é um pouco do que a gente estava falando, personalidades, né? Quer dizer, as pessoas às vezes precisam de um certo tempo de adaptação, mas por outro lado, o que ajuda é que como a gente forma as pessoas aqui dentro, as pessoas já
a gente já percebe cedo se elas vão se adaptar a esse modelo ou não. Quer dizer, as pessoas que têm dão um pouco mais de peso para a vaidade, para o ego, elas têm um pouco mais de dificuldade de aceitar esse modelo, porque, mais uma vez, como é que uma pessoa que não está tão profunda na companhia tem uma opinião que é melhor que a minha? Então, tem aqui um processo que tem a ver com a personalidade das pessoas. E ao trazer as pessoas muito cedo, quer dizer, a gente começa a perceber se ela é adaptável ao sistema ou não. Menos Buffett e muito mais Munger, né? Que é o seguinte, sempre tentar ilustrar a importância da curiosidade intelectual. Ação coletiva, assim, o chamado problema da ação coletiva surge nos anos 60 por um economista que faz a seguinte pergunta: se todo mundo for racional, né, em grupos relativamente grandes, obviamente que a melhor decisão é não cooperar e deixar que todos cooperem, porque se o bem é coletivo você se beneficia e não tem custo. Mas aí ele olha para os movimentos dos direitos civis americanos, mas peraí, tem ação coletiva acontecendo. E aí isso desencadeia, né, vários, até hoje, tem muitos papers sobre isso, mas vê bem, nós estamos nos anos 60, né, pós-guerra praticamente, e você sabe o que aconteceu nos anos 60, né, 68, enfim. Então, tem uma coisa histórica do prestígio do coletivo em relação ao individual que aconteceu lá, né, que eu acho que está se desfazendo. Eu acho que os tempos contemporâneos vão contra a ideia. O desafio é manter um método, né, e uma filosofia que talvez seja datada, né, apesar de que ela agora ela é contrarian, né, de certa forma. Então, trazer os garotos que vêm de um mundo muito mais individualista para a ideia de ação coletiva, eu acho que é um desafio que a gente está tendo e vai ter nos próximos anos. E entrando agora na parte mais do portfólio PC, o que é uma empresa investível pela Dynamo? Acho que a gente tem aqui alguns conceitos básicos na hora de imaginar uma tese de investimento. Então, desde os números da companhia, e aí estamos falando quase uma commodity, né? Hoje em dia você olhar os números, mas são coisas relevantes, quer dizer, se o business é um business rentável, o que afeta aquele business e alavancagem, margem, enfim. O que eu vou chamar aqui de commodity, tá? Porque hoje eu acho que isso aí cada vez mais é AI. Cada vez mais é AI, é isso que eu ia falar. Cada vez mais, rapidamente, eu ia falar um estagiário, mas a AI eu acho que faz isso de forma muito eficiente. A segunda parte, e aí começa a entrar, eu acho que o trabalho mais subjetivo, é o que é um bom negócio? E essa é a primeira pergunta que a gente faz aqui na hora de estar discutindo um caso. Quer dizer, por que isso é um bom negócio? Esse é um negócio que tem barreira à entrada? Essas barreiras à entrada são consistentes ao longo do tempo, quer dizer, essa companhia vai continuar nesse modelo, essa companhia tem capacidade de repassar preço se tiver um ambiente macroeconômico mais desafiador. Então, a primeira pergunta que a gente faz é por que isso é um bom negócio? Junto com essa pergunta, eu acho que vem uma percepção nossa, quer dizer, mais de uma assimetria de longo prazo versus o curto prazo, esse negócio, se o mercado fechar por 5 anos, a B3 desplugou da tomada, a gente tem vontade de ter esse investimento? Porque isso nos traz uma resposta para uma pergunta que eu acho que é importante, a gente está olhando isso de uma forma oportunística ou a gente está olhando isso de fato para um negócio que a gente gostaria de ser sócio por um período longo, independente da liquidez desse negócio? Tem espaço no portfólio para as duas coisas, mas obviamente o nosso peso e o nosso foco está muito mais para os investimentos de longo prazo. Então, a gente precisa endereçar se isso é um bom negócio e se esse negócio a gente gostaria de ter por um período longo. E eu acho que a terceira pergunta, e acho que mais relevante, quer dizer, pergunta, não só pergunta, mas fator, são as pessoas que estão envolvidas com esse negócio. Quer dizer, naturalmente são pessoas éticas, mas qual é a capacidade de criação dessas pessoas, de criação de valor dessas pessoas? Qual é o desenho de alinhamento dessas pessoas? Eu acho que a conjugação desses três elementos, dando mais peso para o segundo e para o terceiro, fazem com que uma companhia entre dentro do nosso, digamos, espectro de investimento. Hoje no Brasil, a gente deve estar falando de alguma coisa perto de 100 companhias, 110, 120 companhias,
que são companhias onde a gente acompanha muito de perto. E a gente tem aqui uma certa obsessão de entender muito cada um dos negócios. Porque eu acho que as pessoas tendem a analisar a performance dos fundos sempre olhando o resultado da cota. Quer dizer, o resultado da cota, obviamente, ele é importante. Mas a gente dá um peso muito relevante ao processo de como esse resultado chegou. O que significa dizer que risco eu corri para ter esse tipo de retorno. Coisa que é difícil do cotista, quer dizer, mais distante, observar. Tem os métodos mais tradicionais, digamos, que é usar as estatísticas, VAR, VOL, coisa e tal, que a gente não usa isso aqui para analisar risco. Quer dizer, o nosso risco ele é muito menos paramétrico e muito mais qualitativo. Quer dizer, é olhar os negócios e entender profundamente bem dos negócios, quais os riscos que a gente está correndo. Até porque, quer dizer, boa parte do nosso patrimônio está investido no fundo. Então, essa é a forma de, inclusive, deixar com que a gente durma tranquilo, é entender os riscos que a gente está correndo. E a forma de entender os riscos que a gente está correndo é uma análise muito profunda dos negócios e das pessoas. Então, em síntese, eu diria que tem essas 110, 120 companhias que a gente acompanha e vai ter no portfólio entre 10 e 15 delas. E quais são as características que fazem uma empresa prosperar, na visão de vocês? Difícil de ter uma resposta livro-texto, mas... Se você quiser falar, né? Desculpa. Se o negócio é bom e as pessoas são boas, dificilmente uma empresa prospera se o negócio não for bom e as pessoas não forem boas. Se elas forem boas e o negócio for bom, prospera. O problema é o trade-off. O negócio é bom, as pessoas são ruins, as pessoas são muito boas, o negócio não é tão bom, e aí ele prefere uma coisa, eu prefiro outra. Literalmente. Mas onde eu acho que a gente tenta dar um peso grande, vou usar uma palavra meio boba, mas é na cultura corporativa. Quer dizer, para a gente entender qual é a cultura da companhia. Eu acho que isso ajuda a pensar a companhia no longo prazo, independente da pessoa A ou pessoa B. Então, a gente gasta muito tempo aqui, ou investe muito tempo aqui, tentando entender quais são os valores fundamentais daquela cultura, como é que é o processo de atração de gente. No longo prazo, eu acho que isso é um dos fatores que mais nos chama a atenção, pelo menos nos últimos 30, de casos de sucesso que puderam ter uma longevidade grande. Mais uma vez, o Brasil é um país muito volátil, a gente olha casos de empresas que tiveram 5 anos brilhantes, coisa e tal, e depois mudaram completamente de perspectiva. Mas os casos grandes, sim, Itaú, WEG, próprio Ambev durante um bom tempo, enfim, Nubank, eu acho que um caso mais recente, são todos casos de culturas corporativas muito, muito claras, muito específicas. Isso para a gente é um traço importante. Da mesma forma que sucessão, internacionalização, reestruturação acende um sinal amarelo, tem determinadas características na cultura corporativa que eu acho que a gente olha e diz, opa, aqui tem traços interessantes, desde que o negócio seja bom, enfim. Mas eu acho que é uma característica importante, quer dizer, das companhias que sejam longevas e com capacidade grande de sucesso. Estamos falando de valores, cultura e processos. E vocês gastam muita sola de sapato, né? Muita, né? E vocês são quase detetives, né? Assim, das companhias. Como esse foi o mistério, né? Como eu falei. Como é que funciona esse processo? Se pudessem ilustrar com alguns casos ou algum caso que chama a atenção? Eu acho que você usou um termo que a gente usa muito aqui dentro, quer dizer, gastar sola de sapato. E eu acho que isso ele vem com o tempo, contato muito frequente com os mais diferentes stakeholders da companhia, quer dizer, fornecedores, clientes, acionistas, ex-funcionários, tentar entender a psicologia que está por trás de determinadas decisões e convivência com as companhias, que é outro fator muito importante. Quer dizer, o negócio que a gente faz, ele tem, quer dizer, conhecimento não se deprecia, tirando a memória que pode se perder, mas o conhecimento você não se deprecia. Então, ao longo do tempo, essa repetição, ela ajuda muito a gente no processo. De saber quem são as pessoas, como é que as pessoas reagem numa crise,
no momento de euforia? Como é que foi o processo de decisão daquele executivo, mesmo quando ele estava numa outra companhia, numa outra situação? Então, eu acho que esse processo, que é um processo que vai acumulando, esse é o famoso compounding, só que ao invés de ser o compounding do resultado, é o compounding do conhecimento. Ele vai nos ajudando ao longo do tempo a tentar ser cada vez mais assertivo nesse processo. Essa coisa de você saber achar um bom negócio, chegar à conclusão de que o negócio é bom, é muito sofisticado. Muito, porque você tá falando de alguma coisa que não tem limite, né? Está no mundo. Né? Para um negócio ser bom, não é? Muitas coisas têm que acontecer fora das finanças, fora da economia. Então, é muito sofisticado e é uma vocação. Né? Algumas pessoas têm, poucas pessoas têm e muitas pessoas não têm. Segunda coisa que ele falou, que a gente chama de pessoas, no fundo você está falando de entender a psique dos dirigentes, dos acionistas, do processo decisório. Também não é simples, não é? Você precisa de muita empatia, você precisa de conhecer muitas coisas para chegar a essa conclusão. Você não tenha dúvida que se você encontrar um bom negócio com boas pessoas, você pode investir, não é? Essa combinação é imbatível. Claro que você não acha assim, o puro bom negócio com as melhores pessoas. Aliás, de vez em quando acha. É raro, mas acha. Aí você fica 15 anos, 20 anos na companhia, quase que sem fazer nada, só olhando e admirando a beleza que é. E tentando falsificar, né? Porque, obviamente... Porque alguma hora pode ser que... Isso, alguma hora, quer dizer, ou tem regulação, ou tem mudança, enfim, de... consumo, mudança de pessoas dentro da companhia, quer dizer, a nossa preocupação, quer dizer, depois que a gente acha essa pepita, ou esse caso que a gente acha que se encaixa perfeitamente bem, aí é 90% tentando, aí não falsificar aqui internamente, mas falsificar lá junto à empresa, quer dizer, o que pode dar errado, o que está acontecendo, que pode fazer com que a nossa tese ela mude de opinião porque alguma coisa aconteceu que era diferente do que era no passado. Esse lado, gente, negócio, é um lado. Números, a empresa, o acordo de acionistas, as assembleias, o estatuto, a lei, isso é um outro lado. Né? Ambos igualmente importantes. Né? Isso aqui é uma condição necessária. Se não souber tudo daqui, né, não adianta ir ver o que está acontecendo do lado de cá. E aí é uma coisa curiosa. Certos analistas, eles têm a vocação por dentro. Sabe aquele nadador que vai chegar às 4 da manhã para treinar para ganhar um milésimo de segundo? É o analista que ele vai lá no... Não necessariamente, né, depois ele tem a distância para ter essa coisa mais, de certa forma, criativa e artística. Aqui é mais empírico, para ter esses insights. Né? E um dos segredos que eu acho que é uma gestora... segredo, não é segredo nenhum, mas enfim, uma das coisas importantes é você ter numa gestora ambos os personagens, né? Porque aí você tem a síntese correta. E a pessoa fica feliz quando ela está fazendo aquilo que ela de fato consegue fazer. Né? Então faz parte aqui da gestão do prazer, né? Você ter o analista, a analista, né? Que vai para esse lado, o que vai para esse lado e compor isso, se possível, com duplas. Tem um poema de João Cabral maravilhoso sobre isso, né, que um dia a gente conversa, que ilustra muito bem essas duas coisas, né? A vocação para a criação, para a imaginação, né? Para a ficção quase, né? Que é projetar a longo prazo de uma companhia, e a coisa do hard work, do detalhe, né? Que é a condição necessária para você ir poder devagar. Né? E para você ter segurança no que você está fazendo, né? Quer dizer, acho que um pouco do nosso desafio é criar as convicções, porque eu vou trazer um pouco mais para mercados em si. O Brasil, por definição, quer dizer, é um país de uma economia, um commodity, é uma parcela relevante, tem ciclicalidade. Então, você é o tempo inteiro testado nas suas convicções, quer dizer, os gestores são o tempo inteiro testados. E muitas vezes
com eventos que não têm absolutamente nada a ver com o valor do negócio. Ou é por um evento macroeconômico que está acontecendo fora, ou por uma notícia política aqui. Então, eu acho que um pouco digamos assim, da geração de valor que a gente conseguiu ter ao longo dos últimos anos foi, ter uma visão um pouco mais de longo prazo, quer dizer, conseguir sair um pouco dessa necessidade de ficar achando respostas imediatas para as coisas, e uma percepção muito clara das convicções de onde tem valor, aonde a gente de fato vê vantagens competitivas e valor. Eu acho que isso no Brasil, por incrível que pareça, só aumentou, porque eu acho que o horizonte dos investidores, no mundo, eu acho que isso está acontecendo, mas no Brasil em especial, ele diminuiu barbaramente. Então, que a gente chama internamente de assimetria de tempo, quer dizer, para quem tem um passivo, consegue pensar a longo prazo, eu acho que trazem oportunidades enormes aqui no Brasil. Agora, você precisa ter as suas convicções muito claras, porque elas vão ser testadas, você precisa ter uma disciplina muito grande, não ficar se desviando também o tempo inteiro, e saber conviver com o tédio, porque o investidor de longo prazo precisa saber conviver com o tédio. O tédio de ficar no mesmo lugar, né? Mas ao mesmo tempo, no Brasil, né? Como pergunta o pessoal lá de fora, como é que pensa a longo prazo num país tão cheio de, vou usar o termo, de volatilidades, né? Assim, o Brasil é um mar revolto cheio de sereias, né? Você sabe que quando o Ulisses sai de Troia e volta para Ítaca, ele passa por um mar assim, né? Cheio de sereias e tal, e o jeito é botar cera no ouvido dos marinheiros e se amarrar no mastro e dizer, ó, se eu pedir para me desamarrar, não desamarra de jeito nenhum. É mais ou menos o que a gente faz aqui, né? E ficar amarrado no mastro às vezes, meio tedioso mesmo, mas é como a gente tem que fazer. Dito tudo isso que a gente está falando aqui, a gente erra, né? A gente tem erros, né? E aí também é uma coisa bacana, que eu também atribuo muito ao fato desse espírito de todos juntos, que é fazer a exumação dos erros. Então, a gente valoriza muito compreender profundamente por que a gente errou, aonde que a gente errou, que é a única maneira de tentar não repetir os erros, né? Então, de vez em quando, a gente faz uma apresentação aqui, né? Uma tese de investimento, passou por tudo isso e deu errado, né? Vai ter uma reunião em que o sujeito que teve a ideia, né? E que tem culpa nenhuma, porque na medida que todo mundo tentou mostrar que não era uma boa ideia, mas a ideia prosperou, passou a ser culpa de todos. O erro, de fato, ele é coletivo. Total. Quer dizer, não é de quem apresentou a tese. O erro talvez seja até maior de quem não conseguiu ver a falsificação na hora da tese. Então, isso tira um pouco também um ambiente de uma certa competição interna aqui, de ideias, de espaço, e até da responsabilidade dos erros, que é algo que a gente percebe. Às vezes as pessoas, e é super natural, às vezes as pessoas ficam abaladas quando o investimento não dá certo e demoram para voltar a funcionar. Esse jeito coletivo, eu acho que tira um pouquinho desse peso e permite com que as pessoas rapidamente voltem. Mas precisa ter a exumação, precisa ter o luto, precisa ter o... Vamos entender para não cometer de novo. A salinha aqui do lado, né? Vamos voltar lá para o começo, por que a ideia foi exposta dessa maneira, por que ninguém viu. Porque tem dois tipos de erro. O erro impossível é aquele que... sei lá, você está numa empresa de drilling de petróleo e tem a Lava Jato, sei lá, um negócio meio que você não imagina. E tem o erro que quando você olha, você fala assim, dava para a gente ter tido esse insight. Esse dói muito, muito. Particularmente, o pessoal aqui sabe, eu fico doido com isso. Quando você... Porque o nome disso é displicência, não é justo chamar, né? É displicência. Displicência é essa? Displicência de não ter visto o que poderia ter sido especulado como um dos riscos daquele negócio. Deixa eu traduzir. Que displicência que eu já cometi N vezes. Deixa eu traduzir isso um pouco melhor. Sou craque nisso. A gente, quer dizer, quando está defendendo a tese de investimento, a gente usa muito a expressão aqui, sala de mapas. Quer dizer, literalmente a gente precisa ter uma sala de mapas onde a gente dá um peso enorme para os riscos, muito mais do que para as oportunidades. As oportunidades, se a gente teve uma avaliação correta das pessoas, do management, eles vão trabalhar a favor. Então, a nossa atenção, o nosso foco tem que estar onde é que pode dar errado.
E algumas vezes dentro dessa discussão a gente olha, tem uma chance disso aqui dar errado. E chegamos coletivamente entendendo, tudo bem, tem esse risco, mas esse risco vale a pena correr e dar errado? Tudo bem. Legal. O processo foi feito, funcionou. Em 10 vezes que a gente repita, provavelmente a gente vai acertar 8, 9. Ótimo. O problema é quando o risco não está na sala de mapas. Quer dizer, aparece alguma coisa que a gente poderia ter visto e ele não está na sala de mapas. Aí é um problema de processo. Aí a gente precisa exumar para não repetir. E você mencionou, Lula, sobre o papel do acionista e como a Dynamo, isso é algo muito caro para a Dynamo e é uma característica muito interessante de vocês. Você poderia também citar alguns exemplos de como é que vocês exerceram esse papel de acionista? Quando o Rudy falou que a memória degrada, não sei o quê, ele estava falando de mim. Então, eu vou ter que usar a dele. Mas esse negócio de acionista, essa expressão governança corporativa, a gente tem a arrogância de dizer que ela é posterior à nossa atuação como acionistas ativos, né? E a gente fazia isso, né, naturalmente, porque a gente achava assim que quando nós nos tornávamos acionistas, a gente participava de uma sociedade. Uma sociedade que tem lei, né? Tem a lei das SA, mas tem o estatuto, né? Que tem que tem a ágora, né? Que é a assembleia, né? Onde você vai discutir, que tem uma estrutura que acionistas escolhem o conselho, né? Que deve dar a estratégia da companhia e decidir se o CEO fica ou não. O conselho escolhe, né, os executivos. Então, essa estrutura toda, no fundo, ela está pendurada nos acionistas. Claro que se a empresa tem controlador, você como minoritário tem muitos direitos. Isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo. No começo, a gente sabia artigos e parágrafos da lei das SA de cor, né? Acho que muitas dessas coisas a gente guarda até hoje. Então, assim, tanto para mostrar para a companhia algumas coisas que a gente achava que poderiam ser positivas para a companhia, né, como contribuição, quanto para não deixar que certos direitos dos minoritários fossem transgredidos, a gente ficava muito lá, né? E a gente tinha essa coisa meio, né, copiada de endurecer com ternura, né? Nós sempre fomos muito educados, a gente teve muito, sei lá, a gente nunca teve essa coisa de judicializar, de não sei o que mais. Os nossos investimentos nos transformavam em acionistas e imediatamente a gente achava que estava dentro da companhia. Eu acho até que a gente teve 2 momentos, né, vamos chamar assim. Teve o momento pré-novo mercado, onde a questão, eu acho que da preocupação com os acionistas minoritários, com a lei. Foi um período, digamos assim, que o Brasil, o mercado de capitais era um pouco mais bagunçado, um pouco mais faroeste do que é hoje. Eu acho que o surgimento do novo mercado ajudou muito. Quer dizer, eu acho que o próprio processo de educação, alguns outros minoritários, não só a nova lei, fizeram, eu acho que fizeram muito desse ativismo, vamos chamar assim, que é um ativismo diferente do que acontece nos Estados Unidos. Não é o ativismo tradicional nos Estados Unidos de entrar na companhia, tomar, enfim, a gestão, vender ativo, mas é um ativismo de defesa dos interesses dos minoritários que, acho que durante um tempo no Brasil, pelo menos nos 10 primeiros anos de Dynamo, eles eram muito agredidos. Eu diria que num período mais recente, o nosso envolvimento ele é sempre mais low profile. É um envolvimento no sentido de tentar ajudar as companhias no processo de criação de valor sob um ângulo de alguém que está de fora, mas que tem uma visão crítica de outros benchmarks, de outros casos que aconteceram fora. Então, acho que a gente teve alguns exemplos recentes, alguns, talvez do ponto de vista financeiro, não foram muito óbvios, mas que eu acho ajudaram a gente a não ir tão mal. Então, o que significa dizer que o resultado foi positivo. O bacana, e não é força da modéstia, não, é da natureza da gente. É quando você vai na companhia, a companhia são as pessoas, né? Enfim, e faz umas observações, umas sugestões, e a companhia acaba se convencendo e executa ou leva adiante, e acaba se apropriando disso como dela. E a gente desaparece. Esse é o caso ideal. Por isso é que falar de erro não tem problema, mas falar desses acertos, os acertos foram bons porque
a gente conseguiu mover a companhia e nos retiramos backstage para o anonimato. Esse é o caso. E aí aí de novo, né? Modéstia à parte, tem uma listinha aqui bacana de coisas que a gente fez ao longo da história. E é difícil vocês conseguirem implementar isso, convencer os executivos, Alguns casos os acionistas? Muito. Em alguns casos é impossível, a gente sai. A gente sai da companhia. E o processo é literalmente por convencimento. Não é por tamanho de posição, por forçar, quer dizer, é por argumento. É um pouco do que a gente estava falando do processo interno aqui, é de tentar mostrar, ou para os executivos, ou para os controladores, por argumentos consistentes, de que as coisas do jeito que estão provavelmente vão num caminho ruim. Talvez precise mudar. Em alguns casos a gente consegue convencer e outros não. Quando a gente não consegue, a gente sai. E existem características específicas de um bom CEO? E quais são as diferenças entre você ser um CEO e ser um acionista, um investidor? Primeiro, eu acho que você tem a visão de longo prazo. E esse eu acho que é um dos desafios que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que o CEO ele sofre uma pressão de todos os lados para decisões de curto prazo. Então, eu acho que você ter CEOs que têm a capacidade de pensar como empresários, que são coisas diferentes. Quer dizer, um é ser executivo, o outro é ser empresário. Mas a gente gosta do modelo do CEO que consegue pensar a companhia empresarialmente no longo prazo, com uma característica importante. Quer dizer, eu acho que o CEO, uma das características fundamentais é ele ter capacidade, ainda mais num mundo que a gente vive de grandes transformações, de mexer com as pessoas, quer dizer, inspirar as pessoas. Eu acho que no desenvolvimento de uma companhia tem muita transpiração, mas a parte da inspiração ela é fundamental. E a melhor pessoa para fazer isso é o CEO com liderança. Então, você pega, inclusive, os casos que a gente mencionou, Itaú, durante muito tempo o Roberto Setúbal fez isso, o Décio na VEG, o Brito na Ambev. Então, são pessoas que têm capacidade de inspirar para que o time todo venha atrás e se mova com os ajustes que são necessários. Para a gente, um CEO precisa ter uma dedicação quase que integral para a companhia. A gente gosta de que a estrutura funcione. Então, a Assembleia ela tem que discutir, principalmente os seus representantes junto à companhia, que será o Conselho de Administração. Ter um bom conselho é muito importante. E o conselho tem que dizer quais são, para onde que a companhia... Porque a função básica é dar a direção da companhia, porque não está lá o dia todo, né? São reuniões esporádicas, e ver se o CEO está conduzindo o barco para lá. Aí, o que é o bom CEO? É o CEO que entende o que o conselho, representando, de certa forma, o interesse, né, da sociedade quer, e consegue fazer com que as pessoas embaixo subordinadas a ele, se motivem e executem aquilo que tem que executar para chegar lá. Né? Muitas vezes, o CEO é capaz até de mostrar para o conselho qual é a direção. Né? O CEO experiente, competente, ele vai no conselho e fala, não é isso, é aquilo, discute, mostra. É esse lado do CEO mais empresário. É o CEO que pensa além da execução do dia a dia, enfim, da meta dele. E aí, como eu me referi a esse cara aqui, ele tem que ter legitimidade, o pessoal tem que reconhecer que ele como é que chama? O cara que está no time lá, o piloto, sei lá. Ele tem que ter carisma. Sem carisma você não consegue que o pessoal acompanhe, né? Que o pessoal admire, goste, faça com prazer. E tem que ter essa coisa da coerção, que às vezes dizer, você infelizmente não deu certo, vai ter que sair e botar outra pessoa. Quando vocês identificam que um executivo, ele de repente ele era um bom executivo e ele em algum momento é a hora de se retirar? A gente já viu alguns exemplos de CEO que ao longo do tempo cansam um pouco do papel de CEO. O Brasil, empreender no Brasil e ser executivo é um desafio monstruoso. Então, as pessoas cansam ao longo do tempo. E aí na hora que esse CEO começa a delegar demais, a nossa percepção, e a gente já viu isso acontecer em alguns casos, você começa a criar dentro da companhia os silos.
é o oposto do que a gente estava falando aqui do CEO que inspira, que lidera, que consegue mover o time. Mas o CEO, na hora que ele começa a delegar demais algumas responsabilidades que são dele, quer dizer, você vai criando silos e aqueles silos começam a competir e terem estratégias diferentes dentro da companhia. O que eu acho que é a receita do fracasso. Às vezes tem um momento da companhia. Às vezes você tem um CEO que é espetacular para um determinado momento, digamos, uma companhia que precisa fazer um processo mais de redução de custo, de diminuir de tamanho, coisa e tal. Tem um tipo de personalidade que faz isso bem, com naturalidade. E tem outra personalidade que é mais, eu quero crescer o negócio, eu tenho muitas ideias, eu desenvolvo, eu tenho a capacidade de juntar as pessoas e de inspirar, mas é um momento que a companhia não precisa disso, ou não quer isso, ou não é bom para a companhia isso. Então, o skill e a personalidade do CEO, ele também precisa estar ligado ao momento que a companhia está vivendo. Tem ciclos, né, das companhias também. Então, CEO de commodities, né? CEO de commodities. Ou mesmo, não adianta você botar um cara que seja super empolgado, super entusiasmado com o negócio, no momento onde o negócio está precisando diminuir, está precisando segurar um pouco, enfim, as rédeas. Isso começa a criar uma entropia dentro da companhia grande. E é fácil achar esses executivos que têm coragem de fazer o que precisa ser feito? Tiago, não. Eu acho que uma das nossas grandes dificuldades no Brasil, e aí não é nenhum demérito, porque eu acho que, mais uma vez, o Brasil é uma máquina de moer CEO. Talvez esse seja um dos ativos mais escassos que a gente vê no Brasil. Assim, capacidade de CEOs com track record, com experiências que façam de novo. Nos Estados Unidos é muito comum o cara que fez uma companhia, vendeu ou quebrou, faz de novo, faz outra. Quer dizer, você tem muito histórico de pessoas que tentaram 2, 3 vezes negócio, enfim. Eu acho que aqui no Brasil, por essa ladeira inclinada, enfim, tem todo o lado judiciário, que eu acho que é uma laia para a executiva aqui no Brasil, que faz com que onde ele uma vez já teve sucesso, ele prefere... Eu vou pro conselho, eu vou ser gestor de recursos. É verdade. E faz com que, de fato, ou você tenha um público muito jovem, ótimo, com, enfim, gana e vontade, mas ainda pouca experiência. Os mais experientes, às vezes, eles param cedo. Então, esse é um desafio para a gente. É um negócio que a gente... E não é de agora. Eu diria que há alguns anos a gente olha e diz, são poucos os executivos que a gente percebe assim, disposição e energia para irem longe. Acho que o Galó foi um CEO para a Renner muito bom. O Galó viveu uma enorme transformação na Renner, né? Quer dizer, ele pegou a Renner pequenininha, uma companhia familiar, depois de uma companhia familiar ele conviveu com uma companhia que era controlada por uma multinacional, que era a JCPenney. Depois ele foi para um modelo de corporation, onde ele tinha o papel de ser o empresário da companhia. E eu acho que fez isso com extremo sucesso. Mais uma vez, Roberto Setúbal, eu acho que também foi um exemplo, quer dizer, o que fez e a transformação que fez no Itaú. Marcel, do jeito dele lá. Né? Marcel, do jeito dele na Ambev. O Décio na VEG. Então, eu acho que esse é um desafio do Brasil. Citar o caso do Fábio Schwartzman. Qualidade, não interessa, né? Mas é um executivo muito bem sucedido, que a gente julga que é um excelente executivo. Essa qualidade de ser executivo ele tem. Um dia vai pagar na Vale, não é? Até por mérito. Né? Ser CEO da Vale é um cargo extraordinariamente importante. 1 ano e meio depois, Brumadinho. Não interessa, é ele que estava lá, né? Não tem o que dizer. Né? É muito atribulada a vida de CEO no Brasil. A gente tem admiração assim, por esses caras que ficam dirigindo uma companhia, especialmente se é uma companhia de um certo porte. É um sacrifício de vida monumental. Monumental. Por isso aqui, como o Rid falou, chega uma hora que o sujeito não aguenta. Né? E aí a gente perde a experiência desse CEO e ele, de fato, vai para o conselho, vai para o Nepal, sei lá, mas não fica lá, né? E a gente entende, porque olha a madureza.
E vocês fizeram, assim, vocês já atravessaram diversos ciclos aqui no Brasil, né? Mais de 30 anos de experiência. E vocês, em algum momento, foram lá vocês viraram investidores lá fora, né? Qual a diferença entre ser um value investor no Brasil e no exterior? Pode dizer que a gente, nos 10, 15 primeiros anos da Dynamo, ou 20 talvez, a gente se entusiasmou muito com o resultado que a gente conseguia, com tudo isso que a gente falou, né? E a gente pensou assim, lembra que eu falei para você que a internacionalização é um perigo? Pois é. Aí a gente pensou assim, poxa, talvez a gente consiga fazer isso fora do Brasil também. Foi hubris, né? Porque como o universo de empresas aqui é muito pequeno, de empresas abertas com certo porte, vamos dizer assim, o pessoal mais antigo começa a ser uma repetição, o pessoal novo está chegando, tem uma mobilidade, né? E a gente pensou, poxa, vamos tentar fazer isso lá fora. Qual é a diferença fundamental? Não é? É que aqui no Brasil a gente consegue, lembra que eu falei que pessoas, convivência, a gente consegue ter esse tipo de... Lá a gente percebeu que era muito mais complicado. Primeiro porque nosso tamanho relativo era muito menor, a convivência com as pessoas era praticamente impossível. Não é? Você não consegue falar com CEOs, só em casos muito particulares. Não é? Então, assim, a jurisprudência, a jurisdição sendo diferente, né? A jurisprudência, o jeito de ser, a maneira de funcionar, a gente nem percebia, né? Quão orgânico para a gente era saber certas coisas porque nós somos brasileiros e estamos no Brasil. Né? Então, assim, foi uma diferença enorme, né? E foi uma lição para a gente in-house de como internacionalização não é trivial. Eu adicionaria o lado do foco. Quer dizer, como o foco para a gente sempre foi assim, uma certa obsessão. A gente sai de um mercado aqui no Brasil limitado do ponto de vista de companhias, mas que a gente tem um profundo conhecimento e tenta replicar esse modelo do profundo conhecimento num universo quase ilimitado de companhias. Quer dizer, na Europa, se eu não me engano, são perto de 6 mil companhias. Mas você tinha E a quantidade de investidores... Aqui, né? Isso, e a quantidade de investidores inteligentes, coisa e tal, com que a gente conversava, sempre tinha uma ideia que parecia fazer muito sentido, que era interessante, coisa e tal. Mas eu acho que se acabava indo para um desafio. Quer dizer, o nosso ativo mais escasso é tempo. Na hora que você dispersa esse tempo entre muitas ideias, você certamente perde a profundidade. Aí é a questão do foco. Então, eu acho que para a gente isso foi um grande desafio. Quer dizer, vamos ser um pouquinho mais superficial no nosso processo de análise, na profundidade com que a gente olha e vamos olhar mais coisas, ou vamos manter a profundidade e o foco nas companhias onde a gente entende profundamente bem. Eu acho que esse é um baita desafio. Eu acho que a turma em Londres até conseguiu fazer isso bem, mas é um baita desafio. Baita. E teve um efeito também colateral que a gente achava, a Dynamo sempre foi vista como muito provinciana. O que é verdade, porque a gente era muito bottom-up, a gente não se importava muito com muita coisa acima do horizonte das companhias. Provinciana nesse sentido, a gente ficar na província da companhia, no máximo de um setor. Então a ideia de parecia muito cosmopolita, a gente estar lá e trazer de lá para cá, né, uma certa modernidade, né, para a gente. Só que a gente aqui, eles lá, né, essa troca de conhecimentos, ela com o tempo, né, ela vai se dispersando. Né? Então esse efeito que a gente esperava também não aconteceu, né? Ilustrando simplesmente como foi essa experiência, mais até do que respondendo a tua pergunta. Então foi isso, é isso. Acho que tá. Mas eu enfatizo que o que a gente faz, foco é fundamental. Quer dizer, eu acho que a gente, mais uma vez, com a profundidade que a gente gosta de ter nos negócios, pelo fato de termos muito do nosso patrimônio investido, a gente gosta de entender profundamente, quase no detalhe, do que a gente está fazendo. Na hora que você aumenta muito o espectro, você perde muito dessa segurança ou dessa convicção. E aí é quase que outro tipo de investimento. E sobre o papel dos endowments
na construção da Dynamo e a permanência deles no longo prazo? Assim, tem como vocês darem um pouco de cor em relação a isso? O Yale tinha um gestor muito famoso, muito conhecido, que é o David Swenson, que escreveu um livro sobre investimentos alternativos, que foi uma ideia mais ou menos original dele, na gestão de lá, e a gente leu, né, e a gente falou, pô, esse cara devia investir na Dynamo, porque as coisas que ele fala aqui são as coisas que a gente procura ser. E isso fez com que a gente fizesse uma tentativa, né, de trazer esse investidor. Por quê? Porque é um investidor de muito longo prazo, que já entendia o tipo de coisa que a gente fazia, etc. E a gente, desculpa, Lulão, claro, a gente, desde o início, sempre teve uma preocupação muito grande com o passivo. Quer dizer, que a gente tivesse um passivo. Como a gente investe no longo prazo, a gente precisava ter um passivo que entendesse e tivesse uma perspectiva de longo prazo parecida com o que a gente investisse. E lembra, lá atrás, quer dizer, o mercado de fundos era um mercado de resgate em D+2, D+3. Então, era um dinheiro que você poderia estar investindo no longo prazo, mas que poderia sair muito rápido. Então, poderia ter um descasamento de percepção muito grande. Então, a gente sempre teve essa preocupação com o passivo, que, de certa forma, lá atrás, nos primeiros 10 anos de Dynamo, regulava um pouquinho o tamanho que a gente tinha, quer dizer, os assets under management que a gente tinha. Foi quando a gente teve essa experiência que foi muito rápida com os fundos de pensão aqui no Brasil, e aí depois, acho que muito incentivado pelo Cristiano e por essas discussões que a gente teve em função do David Swenson, a gente falou, pô, tá aqui, a gente tem que ir atrás. Assim, era uma montanha enorme para escalar. Acho que a Dynamo, se não foi a primeira captação de fundo de pensão para esse tipo de gestor independente, acho que foi. Foi 2001, a nossa primeira captação. E foi bacana, porque aqui o problema é o seguinte, os fundos de pensão aqui, eles são muito ligados às estatais, ainda eram, né, na época, e então, obviamente, muito submetidos à politização, né, do governo, e isso, para a gente não entende nada disso, nós ficamos muito perdidos com esse tipo de coisa. E aí a gente foi, assim, ocupação do Oeste, assim, meio, vamos lá, pioneiros, vamos ver o que acontece. E aí a gente teve uma agradabilíssima surpresa, né, de identidade, mas também o due diligence, porque a gente aqui estava acostumado, meio tumultuado esse negócio. Lá, eles queriam saber duas coisas, não é? Eles queriam analisar a performance do fundo, mas de um jeito assim muito criativo, muito pra gente. Nós aprendemos com eles esse tipo de avaliação, porque é muito comum. A gente investe numa ação, numa empresa, a ação sobe. A gente não teve nada a ver com isso. A tese não pressupunha o que aconteceu. Então o mérito não é nosso. Mas o cotista fica todo feliz, né? E ao contrário, né? A gente fez tudo certo, tinha o risco, deu errado, o cotista fica irritado. E a gente viu como eles evitavam esse tipo de coisa no due diligence. E além disso, eles criam 10, 15 nomes, se possível, de gente que saiu, gente que litigou, enfim, um universo eclético de relacionamentos com a Dynamo. E a gente achava, isso aí eles vão botar Eles ligavam mesmo, marcavam, ligavam, perguntavam. Então o que eles queriam saber? Se o nosso negócio era bom, né? E se as pessoas eram pessoas e conviver. Então, exatamente o nosso binômio. E se a gente fazia o que dizia que fazia. Quer dizer, porque como o fundo, no final das contas, as pessoas olham a cota, um pouco do que o Lula... Ele queria entender qual era a coerência do nosso discurso em relação ao que a gente fazia. Então, a primeira coisa, eles pediram database de todas as transações, todos os movimentos que a gente fez dentro do fundo. É quase como se assim, se eu sortear um dia qualquer e investir nesse dia, qual o tipo de retorno que eu vou ter? E não aquele famoso, nos últimos 10 anos, né, o compound e não sei o quê, as datas que você escolhe ou não escolhe. Mesmo que você seja honesto, você mostra. Então, uma vez que a gente passou por esse critério, e eles têm clusters de endowments que se relacionam, a gente conseguiu trazer vários desses endowments que depois que se tornam investidores também diferentes dos daqui,
Ele não quer que você fique toda hora indo lá explicar o que você está fazendo. O management fee é para você ir lá e fazer. Não é? Obviamente, continuam acompanhando as pessoas e os resultados. De vez em quando aparecem e tal, fazendo umas perguntas. Né? Mas, ao contrário, eles começam a ajudar. Assim, tem um gestor na Índia que não sei o quê, vocês querem conhecer. Então, nós ficamos, assim, acho que a palavra é meio... vocabulário meio fora de lugar, mas maravilhados com esses investidores. Né? E isso, num determinado momento, compôs uma parte enorme dos ativos under management, sei lá, sob gestão, né, da gente. E até hoje é uma convivência... Até como exemplo, esse primeiro investidor, se eu não me engano foi 2002 ou 2003, está com a gente até hoje. E vocês mandaram um cold mail? Como é que vocês acessaram o endowment? Essa história é... Deixa eu ver como é que eu... já que nós estamos fazendo um podcast, né? A gente primeiro tentou Yale, né? Por causa da... e por uma circunstância completamente que não tem nada a ver com a história. Lá não deu muito certo, mas uma das pessoas de lá, né, falou assim, olha, ouvindo vocês, o que vocês estão contando aqui, eu acho que esse meu amigo que trabalha nesse endowment, vai ter maior interesse em ouvir vocês. Aí, tô resumindo elegantemente, mas foi assim. E demorou quanto tempo do primeiro contato? Um ano. Um ano. Um ano. Quer dizer, por volta de 12 meses. Porque eu me lembro que foi um processo muito intenso de due diligence deles, que deve ter demorado aí 6, 8 meses. E aí depois teve algumas idas nossas lá, quer dizer, primeiro foram 2, depois outros 2, depois 4, eles vieram aqui. Então, depois teve um processo de interação longo, e aí eles acabaram investindo. E o bacana é isso, é que a gente mostrou para eles exatamente isso que a gente está contando aqui, né? Foi o que a gente disse para eles que nós éramos, e foi disso que eles gostaram. Então, perfeito, um encontro muito, muito bem sucedido. E mudando um pouco de rota, assim, como cidadãos, assim, como é que vocês enxergam o momento atual do Brasil e no mundo? No mundo, eu acho até, imagina, se a gente, nós somos provincianos, lembra? No mundo, hoje, quem deve estar entendendo alguma coisa é o pessoal, são os historiadores especializados na Idade Média, não na baixa, na alta, né? Lá que o rei ia lá, pegava, né, conquistava o outro rei, botava numa torre e pegava as riquezas para si, né? Tá muito, a gente não consegue falar sobre o mundo, né? Tá suficientemente confuso. Não que o Brasil não esteja, mas aqui a gente pode falar um pouquinho. Mas aí, assim, nem vou falar como Dínamo, vou falar como... Inclusive porque as pessoas aqui não necessariamente pensam da mesma maneira, votam nos mesmos candidatos, no mesmo partido. Deixa eu fazer um resumo, assim, muito sintético de como eu vejo, assim, o momento. Assim, a gente tem 2 nós, eu acho. Um é o da desigualdade. E a gente trabalhando assim muito perto de ativos reais, dá para ver que assim, o nosso capitalismo particular, ele é uma engrenagem de produzir desigualdade permanentemente. E hoje em dia, a desigualdade ela é muito mais grave, no certo sentido, porque ela é muito mais exposta, né? Hoje, todo mundo vê os luxos e o que se pode fazer, né, nas classes mais... no grand monde, né, como se fala. Porque está em rede, não sei o quê. Então dói, é muito mais doloroso, é muito mais revoltante. O resultado disso é que você tem uma massa, né, de gente descontente, que ao mesmo tempo participa politicamente num regime democrático onde cada cidadão é um voto. Então, a única coisa que pode se contrapor à desigualdade, consequentemente, são políticas públicas. E, como eu estava dizendo, se a economia produz descontentes e a democracia, né, consulta cada um deles, dando o direito de participar com voto, você tem uma tensão evidente, daí essa provavelmente alternância, polarização, o nome que você quiser dar.
o que se pode se contrapor à desigualdade são políticas públicas. As pessoas não se dão conta de como essa alternância de poder bagunça o serviço público no Brasil. Porque cada vez que a oposição chega no poder, todos hoje no Brasil é assim, os dirigentes, né, as pessoas que estão nos cargos importantes das instituições públicas são modificadas. Isso cria uma instabilidade que torna muito difícil o trabalho técnico de produzir boas políticas públicas. E o Brasil tem excelentes funcionários públicos, mas tem mesmo, eu sou convicto disso. Então, esse é o primeiro nó, a instabilidade, né, política e social. O segundo nó, acho eu, para chegar na conclusão, é que a ideia do desenho de governo, não é, século XVIII, Montesquieu, são 3 poderes, né? Um que faz as leis que o povo precisa, outro que faz as ações que o povo demanda e outro prover justiça para que os problemas sejam resolvidos, né, no melhor interesse da população, do povo. Devia funcionar assim, né? Mas aí, de novo, voltando ao Weber, lá um século e meio depois, ele diz assim, a burocracia, que no caso ele está falando de instituições em geral, com o tempo, ela corre sempre o risco de deslizar lentamente para a deformação de objetivos. E elas se separam do seu objetivo inicial para se aproximar de objetivos, a deformação de objetivos no sentido de se aproximar de objetivos corporativos e, no pior dos casos, pessoais. Eu acho que a gente tem visto alguma coisa meio parecida com isso acontecer aqui. Esses 2 nós, o nó da dificuldade política e social, não econômica, a política e social, com o nó da, acho que a gente pode chamar de degradação, né, desse desenho ótimo das 3 instâncias, pelos motivos que ele estava falando, nos preocupam muito. Então, a gente é nesse momento, de certa forma, um país triste, né? Porque a gente precisa de heróis, né? E heroínas, né? Porque como é que desata esses 2 nós? E é evidente que a gente está falando de grandes processos, mas, assim, o que tem matizado um pouco isso vem da sociedade civil. Vocês, né? Que fazem um fundo com propósito, né, que de certa maneira tenta se opor a isso, né, desigualdades. Assim, só verso mais que para terminar, eu acho que o que a gente está vendo agora, chamado de caso do Banco Master, é icônico, né, porque a gente tem uma certa proximidade com o assunto, é evidente, mas não tem todos os elementos para julgar, mas o que aparece na superfície é assustador, né, gera uma perplexidade. Meu Deus, o que é isso? Né? Aí, enfim, a gente está vendo artigos importantes, né, que estão começando a sair, alguma discussão, mas de fato. Então, assim, Brasil, não é, esse é o conjunto de. São os nós, são os problemas, são as dificuldades que a gente vê. Né? Agora, pelo lado da economia, pelo lado onde a gente, né, vamos dizer assim, atua, né, as empresas continuam a sua vida e algumas estão muito bem. Mas isso daqui, né, pode criar problemas que vão ser difíceis de não atingirem, né, o universo onde a gente frequenta mais. Né? Eu vou pegar um pouco esse ponto da deformação de objetivo, que eu acho que é importante, quer dizer, o lado que me preocupa, porque eu vejo muita gente falar do problema da crise fiscal, quer dizer, do Brasil, que o grande problema do Brasil é a crise fiscal. A minha percepção e preocupação é de que eu acho que tem uma outra crise mais séria, silenciosa, que é a crise moral, é a crise ética que eu acho que a gente está vivendo. Quer dizer, que eu acho que vem um pouco dessa deformação de objetivos. A gente tem uma sociedade que está cada vez mais pensando individualmente e não coletivamente. E aí, quando você começa a pensar nos interesses individuais, os lobbies, enfim, as coisas começam a funcionar. Isso é muito ruim para o país, como exemplo para as próximas gerações, e muito ruim para o funcionamento da economia. Então, essa é uma preocupação que eu tenho,
como é que você reverte isso ao longo do tempo? Quer dizer, a quantidade hoje de gente que começa a olhar negócios e começa a competir com gente que só nega e não tem nenhum tipo de proteção, digamos assim, do Estado contra esses agentes que só negam. A força dos lobbies. Então, o ambiente de negócio, ele começa a baixar um pouco o nível, a barra ética, que me preocupa como é que é o desenvolvimento disso ao longo do tempo. Então, esse nó, vou adicionar um pouquinho ao nó da deformação de objetivo, que eu acho que é esse lado ético-moral que, infelizmente, eu acho que a gente está passando por um momento triste. A gente tenta fazer alguma coisa. Vocês fazem um trabalho... Não preciso dizer o que vocês fazem. A gente tenta, junto com as empresas, e tem algumas empresas hoje muito conscientes, né? Mas na esfera privada, não é muito o que você pode fazer. Não é, quer dizer, não é pouco, mas também não é a solução. A solução dos problemas sociais e políticos estão nas políticas públicas. Não é? E hoje é muito difícil imaginar que a máquina pública consiga funcionar com a qualidade que devia ter e foi trabalhar tão complicados. Enfim, como eu disse, isso não tem nada a ver com a Dynamo, isso é como eu penso, talvez o Rudy pense parecido, tem gente aqui que pensa diferente, completamente diferente, não tem problema nenhum, né? Mas é até democrático. Mas você perguntou, respondi. E os próximos 10 anos da Dynamo, o que muda e o que não muda? Bom, próximos 10 anos é quase uma ofensa, mas vou deixar o Rudy. Só vou falar uma coisa que me ocorreu. Espero que é o seguinte, rapidinho. Quando eu era criança, tinha uma história em quadrinhos, ela é muito antiga, ela é de 36. É o primeiro super-herói que usa aquelas roupas, sabe assim, que chama O Fantasma. Que, obviamente, meia dúzia de pessoas vão se lembrar disso. Mas o Fantasma era um inglês que vai para a África, uma decolonização avant la lettre, defender os africanos, né, contra o colonizador. Mas ele usa uma máscara, uma roupa, e aí, quando ele fica velho, ele tem um filho que usa a mesma roupa, né? E aí, por 40 gerações, é exatamente o mesmo fantasma. E ele tem esse codinome, né? O herói que não morre. Enfim, eu espero que a Dynamo, tenha a melhor aproximação possível dessa metáfora e ela seja, daqui a 10 anos, mas muito, muito parecida com o que ela foi nos últimos 30. Mas só quem vai poder dizer e fazer isso é esse cara que está aqui. Eu compartilho, acho que o desejo é exatamente esse, uma continuidade do que foram os últimos 30, foram poucas mudanças, algumas adaptações, mas poucas mudanças, e talvez eu vou separar aqui, quer dizer, um é o negócio, quer dizer, a forma de gerir o fundo, e o outro é a gestora. Eu acho que o negócio de gestão apareceram nos últimos anos, com o advento da tecnologia, inúmeras ferramentas que eu acho que vão gerar necessidade de adaptações. A gente talvez esteja um pouquinho para trás nessa curva, é um pouco o nosso jeito de fazer as coisas, mais orgânico, mas temos estudado, tem uma pessoa aqui, enfim, muito dedicada à análise de dados e acho que tem ajudado a gente como uma ferramenta nova dentro do processo. Mas isso são adaptações, e mais uma vez, ao longo dos últimos 30 anos a gente fez algumas, talvez a intensidade dela nos próximos anos vai aumentar e a gente vai ter que ir testando isso. Do ponto de vista do business, eu acho que a gente hoje tem um business muito diferente do que era quando a gente começou a Dynamo. O ambiente competitivo hoje ele é muito mais intenso do que era no passado, a competição, um ativo de risco, é muito maior, quer dizer, antigamente você queria investir em ações, quer dizer, tinha basicamente poucos fundos e poucas estratégias. Hoje você pode investir em Bitcoin, fundo de dívida, fundo estruturado, enfim, tem inúmeros fundos hoje que trazem um ambiente competitivo para o nosso negócio que é desafiador e a gente vai ter que lidar como as coisas são. Eu acho que é o desafio que eu acho que a gente
a gente vai ter que perseverar. Eu acho que um negócio dentro do nosso dia a dia muito relevante é ter disciplina, quer dizer, como eu falei, eu acho que para seguir, e a gente fazer as coisas que a gente acha que tem vantagem competitiva. Se a gente começar a ver que a gente não tem vantagem competitiva, aí também é hora de, enfim, repensar o negócio. Mas enquanto isso, é muito bacana ter investidores como você, que a gente sabe que quando a gente está dando um bom retorno para o fundo, uma parte disso está indo parar lá nos propósitos da VRB, e isso deixa a gente, de fato, assim, não é flattering, não. Isso para a gente é uma gratificação enorme. E, senhores, eu queria agradecer demais. Assim, a gente, durante muitos anos, tentou investir na Dynamo, admiração profunda. O Lula sabe bem como eu insisti. E para a gente, esse momento é um momento muito especial. Aprendi muito hoje. Obrigado. Bacana. Thiago, bacana. Obrigado mais uma vez. Para a gente também é um prazer enorme ter vocês próximos, enfim, saber que esse resultado tem impacto. Bacana. Isso. E abrimos mão da nossa timidez, né? Falamos por muito tempo. Mas, poxa, foi um prazer, tá?